Os antigos romanos tinham hábitos de higiene, no mínimo curiosos. Apesar de valorizarem bastante a limpeza pessoal, é bem possível que os seus métodos acabassem por espalhar ainda mais as doenças do que realmente prevenir. Para ter uma ideia do que eu estou falando, se você morasse na antiga cidade de Roma e tivesse uma baita dor de barriga, você poderia frequentar um banheiro público, o que é um ponto positivo. Porém, ao seu lado estariam diversas outras pessoas, que talvez não fosse algo tão interessante, embora os romanos usassem esse momento tão íntimo para socializar e colocar a conversa em dia. Além do cheiro extremamente desagradável, você poderia se limpar com o famoso xilospongium, uma haste de madeira com uma esponja na ponta. O problema é que esse material também era público, e com certeza você não seria o primeiro a usá-lo. A simples tarefa de frequentar um banheiro público em Roma poderia ser algo tão arriscado que não era raro que esses locais fossem decorados com afrescos de Fortuna, a deusa romana da sorte. E sorte era exatamente o que você iria precisar, porque entre esponjas compartilhadas, água contaminada e a proximidade nada higiênica com fezes, as chances de sair do banheiro com uma doença eram realmente grandes. Ainda assim, os romanos tinham boa vontade e faziam o possível para ficar em dia com a higiene. Uma curiosidade é que a palavra higiene vem do grego antigo do nome Higia, considerada a deusa da saúde, limpeza e sanidade. Ela era filha do famoso Esculápio, a divindade da medicina. Talvez você se lembre dele por conta de seu bastão, que hoje em dia é o símbolo da medicina. Mas a preocupação com a higiene não parava nas casas ou nos banhos públicos. Dentro das legiões romanas, ela era levada a sério, porque isso era uma questão de sobrevivência. Afinal, um exército doente não vence batalhas, e os romanos sabiam disso muito bem. Os generais romanos pegavam bastante no pé dos soldados quanto à higiene. A disciplina era uma das maiores virtudes das legiões romanas, e isso incluía a limpeza pessoal. A lógica era simples: um soldado sujo é um soldado mais propenso a doenças, e doenças derrubam exércitos inteiros sem que um inimigo sequer apareça. Os generais, especialmente durante as campanhas prolongadas, enfatizavam as boas práticas de higiene, como, por exemplo, banhos regulares quando possível, troca frequente de roupas e mantê-las sempre secas. Afinal, roupas úmidas, especialmente em regiões frias e chuvosas como a Britânia, podiam causar assaduras, infecções de pele, reumatismos e até hipotermia durante a noite. Em uma das famosas cartas de Vindolanda, um soldado escreve para sua família com um pedido especial: envie meias, sandálias, roupas de baixo e mantos. Acredita-se que ele reclamava do frio e da umidade constante da Bretanha romana, e suas meias viviam molhadas, o que as tornavam inutilizáveis. Ele pedia para que os seus familiares enviassem novas roupas, mais secas e mais confortáveis, para aguentar o clima terrível daquela região do Império. Os legionários também deveriam ter cuidados especiais com seu meio de transporte, ou seja, seus próprios pés. Afinal, eles marchavam dezenas de quilômetros por dia, carregando até 30 quilos de equipamentos. E se os pés falhassem, o soldado parava, e um soldado parado era dinheiro desperdiçado. Quando surgiam bolhas nos pés, eles tratavam disso rapidamente, furando com agulha esterilizada no fogo e aplicando vinagre ou vinho para desinfetar. E para evitar bolhas ou infecções nos pés, eles usavam banho de água quente, aplicação de óleo e curativos feitos de plantas. Por mais simples que pareça, cortar o cabelo e manter a barba parada, além de deixar o visual mais bonito, evitava piolhos e pulgas. Além do mais, o cuidado pessoal, além de evitar doenças, também era capaz de levantar a moral dos legionários. Isso trazia uma sensação de dignidade e superioridade, mesmo em meio às adversidades da guerra. Um soldado limpo, bem cuidado e confiante era o retrato da disciplina e do profissionalismo, atributos que garantiam o prestígio do exército romano e os tornavam únicos. Um dos pontos mais importantes dentro dos acampamentos romanos era saber onde exatamente seria o banheiro. A construção de latrinas necessariamente teria que ser longe das fontes de água para evitar contaminação e fora das muralhas do acampamento, porém próximas o bastante para um acesso rápido. Os soldados cavavam valas fundas e colocavam bancos de madeira ou pedras com buracos. Em acampamentos mais permanentes, havia sistemas mais elaborados, até com canalização de água corrente.
Era expressamente proibido fazer necessidades fora das latrinas designadas, e isso era uma ordem direta dos generais, já que excrementos espalhados causavam surtos de doenças, e um guerreiro enfraquecido não ganha batalha. Um exemplo disso aconteceu durante a primeira invasão gaulesa a Roma, liderada por Breno, que aterrorizou a cidade, mas que seus guerreiros não conseguiram resistir aos romanos, pois eles estavam fracos por conta da desinteria. Mas vejam-no agora! A justiça conhece o número de cada homem. Ele cometeu um sacrilégio terrível e vai pagar sua própria... Essa questão da higiene nos acampamentos romanos era tão importante que, em muitos casos, soldados podiam ser punidos se estivessem desleixados. Afinal, era uma questão de sobrevivência, eficiência e orgulho militar. As punições poderiam variar entre rebaixamento de patente, chicotadas, humilhação pública como andar pelado no acampamento e até mesmo prisão. Se olharmos atentamente que punições rigorosas eram feitas por conta da falta de higiene, numa época em que não havia remédios como hoje, e o menor descuido poderia provocar surtos que dizimariam dezenas de soldados em poucos dias, iremos entender que essas punições eram realmente necessárias. Um exemplo disso aconteceu no segundo século através de uma epidemia chamada de peste antonina, e essa peste se espalhou de tal forma pelo Império que chegou até a Gália e atingiu também as legiões ao longo do Reno. Estima-se que a praga, possivelmente varíola ou sarampo, matou até 5 milhões de pessoas, inclusive o co-imperador Lúcio Vero. Legiões inteiras foram reduzidas drasticamente e houve dificuldade em manter as fronteiras, especialmente no Danúbio. Durante esse tempo, o imperador Marco Aurélio teve que recrutar gladiadores, escravos e até criminosos para repor os soldados perdidos ou adoentados. Isso nos mostra o tamanho do impacto devastador da epidemia e como era tão importante, além de manter a espada afiada, ter boas práticas de higiene. Com a queda do Império Romano do Ocidente, muito do conhecimento sobre higiene, medicina e saneamento desapareceram da Europa, e assim começava a longa noite de esquecimento. Com o lado oriental do Império, o cenário foi diferente. O Império Bizantino, herdeiro direto de Roma, preservou boa parte desse saber, mantendo acesa a chama do conhecimento até a sua queda. Foram necessários mais de 1000 anos para que a ciência encontrasse esse caminho novamente. No século XIX, figuras como Louis Pasteur provariam com métodos modernos aquilo que os romanos já haviam percebido na prática, que a higiene salva vidas.